Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu queria que você nessa noite ficasse muito atento àquilo que o Espírito vai falar ao seu coração. Vou ministrar uma palavra. Pode baixar um pouquinho só, você, por favor. Eu quero ministrar uma palavra para você que eu já estive em algumas igrejas e elas não querem muito falar sobre isso, porque essa palavra ela corre o risco de levar pessoas ao desânimo. Mas se está na palavra, nós temos que ministrar. E eu vou ministrar essa palavra ao seu coração, muito mais como reforçando aquilo que você já sabe, como um alerta para nós, e que nós não sejamos pegos de surpresa naquilo que estará acontecendo no mundo, ou que está acontecendo no mundo e que virá a acontecer. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que uma hora ou outra as coisas estarão acontecendo. Amém? Então abra comigo 24, versículo 35. Não permita que nada venha atrapalhar você, tirar a sua atenção. Eu vou procurar falar o mais rápido possível e o mais... O que é isso? Planilha? O que é isso aí, Camilo? Liga e desliga. Desliga e desliga o computador. É porque tem um filminho que eu vou passar e ela está se preparando ali. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: passará o céu e o quê? E a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Pode também diminuir um pouquinho mais o microfone. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão quem? O Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora, que hora? Não cuidais. Diga assim: a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo teu Espírito aqui conosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva. Obrigado, Deus. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Ore comigo, igreja, diga assim: Espírito de Deus, o Senhor está neste lugar. Eu
quero abrir a minha mente e o meu coração à tua palavra. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós não sabemos o dia e nem o que? A hora. Não há como prever a vinda de Cristo. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Isso é exclusivo do Pai. Só o Pai, só Deus Pai sabe o dia em que Jesus, o Filho, virá. A Bíblia, ela tem algumas medidas. Não fica preocupado não, que eu não esqueci da ceia. Vamos fazer a ceia no finalzinho. A Bíblia tem algumas medidas. Quando ela fala do tempo da tribulação, ela fala quantos anos? Quantos anos será? 7 anos. 3 anos e meio mais ameno, mais maneiro, e 3 anos e meio terríveis. Terríveis. 1/3 da terra vai morrer. Assim a Bíblia diz. A Bíblia fala uma outra medida, que é o milênio. O milênio é quanto tempo? 1000 anos. Há várias interpretações do que seja, se 1000 anos é 1000 anos, ou se é um número total, alguma coisa, um tempo. Mas ela fala dessa medida, sim ou não? Sim. 1000 anos, 7 anos, mas ela não fala absolutamente nada do momento em que isso vai acontecer, que acabamos de ler aqui. Quando 2 pessoas estiverem juntas, uma será tomada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no carro, tomara que não seja o motorista, mas uma será tomada e outra deixada, ou todos irão, quem sabe o carro vai ficar desgovernado. Mas a Bíblia está dizendo que haverá um dia em que esse evento vai acontecer, queira o homem ou não, queira a pessoa crer ou não crer, não importa, porque a palavra diz que o céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus nunca irá passar. Aleluia! E a palavra de Deus diz que um dia vai acontecer isso. Que dia e hora ninguém sabe. Em 1998, outubro de 98, um coreano disse que Jesus iria voltar em outubro de 98, e até agora nada. Não há como prever isso. Ele está dizendo que nós temos que estar alertas. Nos dias de Noé, as pessoas, Noé foi avisado de que o mundo daquela época iria ser naufragado, e ele começou a construir uma arca, e pelos estudiosos ele ficou cerca de 120 anos construindo essa arca, e dizendo para as pessoas que aquela arca, ela iria servir de lugar para salvar aqueles que crescem que aquilo iria acontecer. Mas eles não creram. Somente a família de Noé, 8 pessoas apenas, de um mundo que eu não sei de quantas 1000 pessoas existiam, apenas a família de Noé foi salva. A igreja está aí. Eu não estou falando da igreja como instituição, ou como 4 paredes, ou como construção. A igreja de Jesus, que somos nós. Amém? Não? Amém. Onde há 2 pessoas reunidas em nome de Jesus, a igreja dele está aí, nós estamos aqui, por isso a igreja está aqui. Não é nem certo assim, vou à igreja, não, eu vou onde a igreja se reúne. Amém? Não? Estou indo num lugar físico onde a igreja está se reunindo. Assim é no grupo familiar. Estou indo à igreja, estou indo no lugar onde a igreja se reúne, naquele grupo familiar onde tem 10, 15, 20 pessoas reunidas, como temos aqui. E a igreja está se expressando. E o mundo pelo menos que está plugado, né, na comunicação, jamais vai poder reclamar de que a mensagem não tenha sido pregada. Jamais. O mundo inteiro que tem como se comunicar está à disposição. Se você colocar Deus, Jesus na internet, você vai ver não sei quantos mil links lá, sei lá, vão aparecer com esse nome. Ou você liga a televisão, você liga o rádio,
Mas há pessoas que estão escondidas lá no meio do mato, índio, as tribos, e lá a igreja está enviando os seus missionários. Mas mesmo assim, a natureza manifesta a glória de Deus. Amém? Não? Amém. E nós nascemos com algo dentro de nós que pede Deus. Alguns buscam Deus e faz do rato o seu Deus, da vaca o seu Deus, e faz do filho o seu Deus, da sua família, às vezes o seu Deus, do dinheiro o seu Deus. Mas ele está dizendo, esses dias estava aqui conversando com uma pessoa aqui no gabinete. Ele está dizendo, estou indo em tal lugar, e eu sei que aquele lugar é uma seita, biblicamente falando é uma seita. Eu deixei ele falar, e ele falou, olha, lá tem a Bíblia e tal. E eu disse assim, onde está Jesus onde você está indo? Ele calou. Porque se Jesus não está ali, se Jesus, que é o caminho, é o quê? O caminho. É um caminho? Não, é o. Ele é o quê? A verdade. E o quê? A vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Se Jesus não estiver ali, entronizado, fazendo a comunicação, o link entre o homem e Deus, não tem salvação. E não tem comunicação com Deus. Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva ao Pai. Eu falei, então, você está no lugar errado. Se Jesus não está ali, é melhor você pensar melhor onde você está indo. Vai ler a Bíblia. Se lá tem a Bíblia, então lá vai estar escrito no Evangelho de João que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não adianta inventar outra maneira, porque não há outra maneira de se chegar ao Pai. Amém, queridos? Amém. Pode ter Jesus como Senhor e Salvador? Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Amém? A Bíblia fala de que eles não deram ouvido, e aí quando as águas começaram a vir, eles começaram a querer entrar na arca, mas a porta foi fechada, e eles não puderam ser salvos, e eles morreram, todas as famílias. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estarão dois trabalhando, um será tomado. Ele fala, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha, queridos, falar isso aí fora é loucura. Dizer que isso é algo real, é algo iminente, é algo o quê? Iminente. O que é iminente? Que pode acontecer agora. Nós estamos, e às vezes nós perdemos a noção disso. Quantos aqui tem mais de 5 anos de crente aqui? Nós corremos o maior perigo, irmãos. Sabe qual é o maior perigo? Da gente se acomodar e começar a viver um cristianismo, como diz a minha mãe, meio marca barbante, um cristianismo fraco, um cristianismo sem fogo, um cristianismo onde a gente acha que está tudo certo. Mas eu pergunto, se agora, nesse exato momento, a última trombeta tocar e acontecer o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer com você? Talvez você esteja pensando, eu vou. Tá bom, eu vou falar algumas coisas aqui e você vai poder um pouco medir essa questão de que onde eu estou hoje, e se realmente eu estou preparado para encontrar com o meu Senhor, se Ele vier nessa noite. Eu gosto muito do Coronel Eliseu, e ele é um grande estudioso nisso, né? Eu estou longe do conhecimento dele. Escreveu vários livros sobre isso, e a grande coisa boa do Coronel Eliseu é que ele conseguiu pegar esse tema e traduzi-lo na nossa linguagem, no nosso coloquial, na nossa maneira de entender. E você liga para ele e fala, Coronel Eliseu, queria te convidar para pregar tal dia aqui. Ele fala, estarei aí, se Jesus não voltar. Ele vive na iminência disso acontecer. Ele não sabe se ele vai dar o segundo passo. Ele não sabe se ele vai dar outra garfada de comida, porque pode acontecer nesse momento. Sim ou não? Sim. Eu estou inventando moda aqui. Será que nós estamos firmes nessa perspectiva de
que Jesus pode voltar agora, daqui a pouquinho, e não dá tempo de ninguém ir para casa aqui, e nós vamos para a casa do Pai, e nós vamos para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. E eu quero falar um pouquinho sobre a sequência desses acontecimentos. Vai comigo, Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, aí, né? Está comigo, amém? Não? Amém. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? A curiosidade do pessoal. Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Isso há 2000 anos atrás, gente. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos o quê? Engane, cuidado, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o que, igreja? É o início das coisas. Nós estamos vivendo o princípio dessas coisas desde o início da humanidade. Porque desde o início da humanidade essas coisas estão acontecendo, sim ou não? Há quanto tempo existe guerra nesse mundo? Né? Há quanto tempo os homens estão se matando? Há quanto tempo nós ouvimos falar em terremotos? Estivemos lá em Israel, tem um baita de um templo de um deus lá, pagão, que foi detonado, destruído pelo terremoto, porque há uma falha geológica, há coisas naturais, e os terremotos estão acontecendo. Recentemente esse terremoto quase que devastou o Haiti, até hoje não reconstruiu absolutamente nada. E as coisas estão acontecendo, mas ele está dizendo: olha, não se acostume com isso, cuidado, porque eu estou mostrando para vocês que esse tempo virá. Desde o Velho Testamento, irmãos, já há um início. Lá em Hebreus cita o Velho Testamento dizendo: aquele que vem virá e não tardará. Jesus nem havia vindo ainda, mas já havia profecia da vinda de Cristo, e que não iria tardar. A questão é que o quanto nós estamos ligados nisso. Nós não podemos perder a perspectiva do mundo, de vivermos, de trabalhar amanhã, na segunda-feira, de cuidar das nossas famílias, de crescer, de progredir, de alcançar, de sonhar. Isso não podemos deixar de fazer, amém? Está entendido isso? Mas o que eu estou dizendo é que nós não sabemos se nós vamos sair daqui hoje, porque Jesus pode voltar ainda agora. Jesus pode voltar agora, nesse momento, e nós temos que estar ligados nisso. Você não sabe se você amanhã vai chegar no seu escritório, se você estiver pronto para encontrar com Ele no seu trabalho. Alguns falam: graças a Deus, tomara que venha mesmo, porque não aguento mais aquilo, não aguento mais o chefe, tomara que venha. Mas acontece que virá. Aí, após o princípio das dores, né? Qual é o próximo evento que vem? O evento que não tem tempo, não dá para medir, é o que lemos agora. De uma hora para outra, alguém some. Amém? De um momento para o outro, as pessoas serão removidas desse mundo. Vou inventar muitas coisas nesse tempo, mas a verdade é que todo aquele que foi lavado, remido pelo sangue de Cristo, estiver vestido com as suas vestiduras brancas, não estou falando de vestes físicas naturais, senão daqui a pouco todo mundo vai vir na igreja que nem um lençol em cima, né? Isso não muda nada, mas espiritualmente falando, né? Aí virá o arrebatamento. Depois do arrebatamento, vai aí no capítulo 24 ainda, no versículo 9, diz assim: então sereis o quê? Atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha de todas
as nações, então virá o fim. E aí no versículo 15 ele fala: quando virdes o abominável, a desolação, que falou o profeta Daniel, aí volta lá em Daniel, dizendo que o abominável virá. Esse momento é o momento já da tribulação, o momento da angústia, onde há uma separação entre um primeiro momento e um segundo momento de dor. Cremos, e alguns dizem que não, que vai acontecer o arrebatamento na primeira metade dos 7 anos. Irmãos, não importa isso, o que importa é que nós temos que estar esperando a vinda desse Jesus. Uma coisa é certa: da mesma forma que Noé foi retirado do dilúvio e ele foi salvo, nós seremos salvos desse tempo da tribulação. Mas nós temos que estar prontos para isso. Você e eu temos que estar entendendo que isso vai acontecer e temos que estar nos preparando para isso. E aí no capítulo 24, no versículo 29, diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o que vai acontecer, igreja? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal de quem? Do Filho do Homem, Jesus. Todos os povos da terra, o que eles farão, igreja? Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que as nações irão lamentar? Olha aqui para mim, queridos. O que é lamento? Choro, angústia. Por que eu não criei? Ele está chegando, eu fui avisado, e todos serão avisados. E quando Jesus aparece, já passou a tribulação, agora ele está vindo a colocar os seus pés aqui na terra. E ele avisou que assim aconteceria. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Atos capítulo 1, 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Deus? Porque Jesus já havia morrido e havia ressuscitado. E eles estão fazendo a mesma pergunta. Eles querem o reino de Israel de volta, não é isso que ele está falando? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Jesus está falando agora: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Agora repete o que eu vou dizer. Diga assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus avisou há 2000 anos atrás que da mesma forma, olha aqui, queridos, olha aqui para mim, que ele subiu à vista dos galileus, dos discípulos. Ele vai o quê? Voltar. E quando ele vier para colocar os pés nessa terra, ele vai reinar aqui com seus servos, com aqueles que foram arrebatados. Quem morreu será ressuscitado no dia do arrebatamento, e todos subirão para encontrar com ele. E lá em cima, aonde? Não sei aonde, nós vamos participar de uma grande ceia, que é as bodas do Cordeiro. Por isso que eu deixei a ceia para o final. E lá nós vamos participar de uma ceia. Só que lá na cabeça da mesa vai estar quem? Jesus. Enquanto isso, aqui no mundo, uma tribulação, e uma perseguição, e um morticínio absurdamente grande. Se você der uma olhadinha na internet, pegar lá o YouTube e colocar alguns nomes, você vai... Esses dias o Lucas fez uma coletânea de tantas coisas. Há uma multidão de coisas. Esse dia apareceu uma mulher dizendo que um ser apareceu para ela, diz que 6 bilhões de habitantes vão morrer. Também que não está dizendo que o mundo vai acabar, vai sobrar 1 bilhão, né? Não menos. Mas isso daí, irmão, você descarta. O que nós temos que estar firmes é dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai passar os céus e a terra, porém as minhas palavras não
passarão. Ame esse livro que está nas suas mãos. Leia esse livro. Mas não precisa ficar assustado. O que você precisa estar é vigiando, esperto. Olha, vigie. Não se deixe envolver com as circunstâncias desse mundo. Não se enraize nesse mundo. Porque diz a Bíblia que esse mundo passa, mas o Senhor permanece por toda a eternidade. Amém? A questão é, no versículo capítulo 25 aí, só mais uma advertência quanto a isso. Jesus aqui está enfatizando, porque ele vai morrer, ele vai morrer. Então, ele vai morrer. E então ele está preparando os discípulos e dando as últimas orientações. Aqui no capítulo 25, versículo 1, acompanhe comigo por gentileza. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram o quê? E 5 o quê? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não tinha reserva. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, levaram uma reserva. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tardando por quê, irmãos? Porque eles perguntaram para Jesus: por que está demorando tanto, Jesus? Ele fala: está demorando porque eu quero salvar o maior número de pessoas que eu puder salvar nesse mundo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E o quê? Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu o quê? Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Jesus novamente agora ele conta uma parábola dizendo: gente, fica esperto, não falte óleo na sua lâmpada. Lâmpada era um recipiente que colocava óleo com pavio, e para aquele pavio ficar aceso tinha que ter óleo ali. E 5 delas levou e falou assim: peraí, se faltar eu tenho na reserva. Mas 5 delas não se prepararam. Não, ele vai voltar. E não foram prudentes, saíram. E nesse ínterim Jesus vem, o noivo vem, leva aquelas 5, e as outras 5 ficam. Ele fala: não os conheço. E aí vem novamente ele dizendo: vigiai, pois não sabemos o dia e nem a hora. Não sabemos. Como que está o seu vaso de azeite? Como que está a quantidade da presença de Deus aí? Como manter essa lâmpada abastecida de azeite? Como não permitir que esse fogo, que esse pavio se apague? Quantos cristãos nós temos visto que um dia estavam atuantes na igreja e agora estão com seu pavio apagado? Esse dia um testemunho na televisão, queridos. O rapaz era obreiro de uma igreja. Não sei o que aconteceu com ele, começou a esfriar, perdeu o azeite, perdeu o fogo, foi para o mundo e começou a se prostituir. E estava lá de volta para se reconciliar, graças a Deus, com o Senhor. Por que acontece isso? Por que os crentes não conseguem manter a sua lâmpada abastecida de azeite? Nós não podemos viver segundo as circunstâncias. A nossa vida não é conduzida pela emoção, é conduzida por fé, é conduzida pela palavra de Deus. Quer manter a sua lâmpada cheia de azeite? Acorde amanhecido e vai orar a Deus. Depois de amanhã também, e depois de amanhã também, e no outro dia também, com vontade, sem vontade, com sono, sem sono, cansado ou descansado. Leia a palavra, abasteça. Não abasteça apenas no domingo, na quarta-feira,
ou no grupo familiar, ou numa reunião de jovens. Abasteça diariamente, fique abastecido, porque o dia que essa lâmpada apaga para acender novamente é muito complexo, é muito complicado, e o Senhor está dizendo: olha, preste atenção, mantenha uma vida próxima de mim, que é a tua segurança, porque um dia eu venho, e a hora que não cuidares, o Filho do Homem virá, porque não sabeis o dia e nem sabeis a hora. Como então manter uma vida onde eu tenho convicção que, se essa última trombeta tocar agora, eu estarei indo, eu vou, eu sei que eu vou. Quais são os indicativos? Está no próprio texto, capítulo 24 e 25 de Mateus. Se você decorar e viver, você está bem. No capítulo 25, no versículo 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu quantos talentos? 5 talentos. A outro deu 2, e a outro 1. Presta atenção aí. Cada um segundo o que? A sua própria capacidade, e ele partiu. Em primeiro lugar, para que você possa estar preparado para estar com o Senhor, e quando o seu arrebatamento chegar agora, daqui a um minuto, você estará com o Senhor. Você tem que disponibilizar o seu talento a Deus. Você tem que trabalhar com aquilo que Deus te deu. O talento, ele equivalia, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Se colocarmos em reais, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que ganha aí R$10 por dia, só para fazer uma conta, seria 60 mil reais. Foi dado a ele o dinheiro. Mas talento também fala do quê? Talento, eu escrevi aqui, é o potencial de realização a ser desenvolvido. Então aqui tem duas coisas que eu quero falar com os irmãos. A primeira coisa, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Com potencial. Olha, nós nascemos, e quando você nasceu, Deus depositou dentro de você, de cada um de nós aqui, vira o teu irmão, de você, pode ter certeza. Vai fazer que nem uma moça que me procurou depois de um evento e falou assim: eu não tenho que fazer nada. Não, você tem talento, você tem um potencial, e esse potencial Deus colocou aí dentro. Amém? Não? Você é bom para fazer alguma coisa, Deus te deu isso. Você crê nisso? Não? Agora a questão é: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Eu estou disponibilizando isso? Então ele deu 5 para um segundo a capacidade, tinha capacidade para receber 5. Então ele foi lá, trabalhou e multiplicou com mais o que? 5, pronto. Quando o Senhor veio, você está aqui, 10. Maravilha. Aí tinha um que recebeu 2, trabalhou, segundo a sua capacidade, e ele sabia que aquele lá poderia multiplicar 100%. 4, devolveu os 4. Quando chegou num, falou assim: e aí você? Ah, Senhor, o Senhor é o Deus que semeia onde não, colhe onde não semeou. A conversa brasileira. Eles dão uma passadinha de lado em Jesus. Sabe aquela conversa brasileira, assim, joguinho de cintura e tal? Sabe como que é? O Senhor é um Deus poderoso. Eu fiquei com medo, tal, enterrei esse negócio aí. Ele vira e fala assim: servo mau e negligente, nem no banco você teve coragem de ir para colocar, para render 0,5% ao mês? Nem isso. Aí, irmãos, o negócio é sério aqui no final. Dá uma olhadinha aí, vai comigo. Versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, aonde? Ali haverá choro e o quê? Irmãos, não quero discutir o que é esse lugar de choro e ranger de dentes. Eu só sei que não é bom. É bom não? Não é bom. Ah, inferno, inferno. Foi uma discussão doida aí. Eu só quero dizer o seguinte: eu não quero ir para esse lugar. Você quer não? Então é melhor fazer o quê? Pegar aquilo que Deus te deu, disponibilize para o Senhor. Deixe Deus feliz com a multiplicação daquilo que Deus te deu. Sabe, querido, eu tenho sentado com pessoas que têm talentos maravilhosos,
mas ele pega aquele talento, ele não usa para o reino de Deus, não abençoa ninguém absolutamente, é só para ele ou para ela, e isso é enterrar talento. E ele vai pedir conta desse talento. Ele vai vir e ele vai dizer: eu te dei 1 talento, eu te dei 2 talentos, dei 10, cadê? O que você fez com isso? Com aquilo que eu te dei? O que você fez com isso? Você usou para quê esse talento? Você usou essa habilidade para quê? Você usou esse potencial para quê? Irmãos, creia no que está escrito na palavra. Jesus vai pedir conta daquilo que Ele deu a você e a mim. Amém, não? É muito fácil, irmãos. Isso não é uma coisa apavorante. É chegar para um de nós, para um dos obreiros, e falar assim: escuta, eu quero fazer alguma coisa. O que você quer fazer? O que você é bom para fazer? Um toca violão, outro canta, outro ajuda na porta, outro faz isso, outro faz aquilo, faz visita, outro vai evangelizar, outro vai levar uma cesta básica para alguém, outro vai orar com fulano, vai ligar para o ciclano, vai orar com ele, falar alguma coisa para ele. Ele diz assim: aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos, a mim, o que? O fizeste. Amém, queridos? É um ato de bondade, é um ato de disponibilidade, de dizer: eu tenho algo de Deus na minha vida, então eu tenho que fazer isso em favor de alguém. E esse alguém é do próprio Deus, porque essa pessoa pertence ao Senhor. Tudo que você fizer para um desses meus pequeninos, a mim, está fazendo. Amém, não? Uma moeda que você dê, uma palavra de bênção, uma oração. O que você e eu estamos fazendo com os nossos talentos? A segunda coisa, para que quando o arrebatamento acontecer, você esteja pronto. Ame as pessoas. Eu disse o quê? Vira para o teu irmão e fala assim: se você gostar de mim ou não interessa, tem que me amar. Não tem jeito. Diga assim para ele: e ai de você se você não me amar. Ai de você. Você está lascado. Verdade. Irmãos, é séria coisa. Não, não é? Não, não é, Vanderlei? Sim. Estava assistindo um filme ontem. E um filme lá, o chão sei lá como chama. Por um Mundo Melhor, chama o filme. E é um filme o seguinte: dois meninos lá estão no balanço, um começa a brigar com o outro, coisa de criança, até gente grande briga, né? Os dois meninos estão brigando, aí o pai de um chega lá: o que está acontecendo? Aí ele me empurrou no balanço. Aí chega o outro, o pai do outro menino, metido a valentão, já empurrou o cara: está fazendo? Não permito que toque a mão no meu filho. E pá, deu 3 tapas na cara do homem. Eu fiquei vermelho na hora que eu vi aqui. Eu falei assim: não pode, velho. Eu falei: vou pegar esse cara. Aí o cara baixou a cabeça, pegou o filho, vamos embora. Aí estava o filho, mais o outro filho, mais um colega. Os 3 falaram assim: pai, não vai fazer nada? Não vai resolver fazer alguma coisa. Violência gera violência. Não vou fazer nada. E os meninos começaram a ver que ele era meio covardão. Ele afinou. O pai percebeu aquele negócio. E os meninos descobriram. Deu o endereço melhor aqui, ó. Onde é a oficina do cara lá. Tá bom, pegou os 3 de novo. Foi lá na oficina do sujeito. O sujeito estava lá. O cara estava embaixo lá mexendo no carro. Você escuta, por que você fez aquilo? Depois você veio aqui para apanhar de novo, velho? Você não, queria saber por que você fez isso. Você quis mostrar de valentão, os outros dizer que bateu nos outros ser melhor, os outros mais forte, é isso? Você quis fazer perto dos seus filhos? É isso? Aí você saiu do lugar, você quer apanhar de novo? Eu disse: não, eu só quero mostrar para você que aquilo que você fez não está correto. Ele pá, de novo. Eu falei: nossa, não é possível. Eu falei: meu Deus, esse cara é mais crente que eu. Eu comecei a clamar, falei: Jesus, me ajuda aqui. Estou com vontade de entrar dentro da televisão e pegar o cara no pescoço. Verdade, irmãos. Aí o cara falou assim: não vou brigar com você.
Eu falei, cara, esse homem não existe, não é possível. E saiu. Ele chegou, ajoelhou perto dos três e falou assim: eu quis mostrar para vocês que eu não tenho medo dele, mas também se eu reagir não vai resolver. Irmãos, nós estamos vendo o mundo está tão esquisito, tão de cabeça para baixo, que eu, como pastor, tive vontade de pegar o cara. Estou falando da minha fraqueza. Quando é que um homem barbado leva um tapa na cara e fica quieto? O cara é fechado na rua, dá um tiro no outro. Meu Deus! Essa semana apareceu lá no correio, o assaltante foi lá assaltar, o cara deu dinheiro, era R$100, era pouco, ele matou o dentista aqui de Campinas. Você acredita num negócio desse? Tem lógico um negócio desse, cara? Olha o mundo absurdo que nós estamos vivendo. Lógico, tem que fazer justiça, tem que prender o sujeito, mas você pode dar borrachada no indivíduo, porque a maldade e os demônios que estão dentro dele, a paulada não tira, irmãos. Só Jesus pode tirar. Ninguém tira do homem a ruindade do homem, só o Espírito Santo. Nós temos que aprender a amar as pessoas. Quando a gente descobre que alguém falou mal da gente, a gente quer ir lá tirar satisfação. Isso aqui que foi aí? Que negócio é esse? Que falou de mim? Repete agora, seu homem. Porque a gente nasce num mundo que é assim. Os dois meninos estão encrencados, aí vem um imbecil no meio e fala assim: quem fome, cuspe aqui, olha que cospe, tira, cospe no outro, aí começa a brigar. Os homens aqui sabem disso. E os tontos brigam, os outros dão risada. Porque a gente cresce num mundo assim. Essa é imbecilidade. Imbecil é questão de ser animalesco. E ele está dizendo claramente aqui, ele diz assim, olha, versículo 31 do capítulo 25, acompanhe comigo, por favor. Quando vier o Filho do Homem na sua cidade, e todos os anjos com ele, então se assentará onde? No trono da sua glória. E todas as nações, o quê? Serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Há diferença entre ovelha e cabrito. Cabrito é cabrito, ovelha é ovelha. Tem uns cabritos com pele de ovelha por aí. Dá uma olhadinha, manda berrar, você vê. O chifre nasce e vem para ferir. Ovelha, irmãos, ovelha é dócil, ovelha obedece, ovelha ouve a voz do pastor, ovelha se submete, ovelha vai atrás do pastor. Ovelha disciplinada, mas ela continua com o pastor. Hoje em dia, se você exorta uma ovelha, ela vai procurar outras das 500 igrejas que tem em Campinas, sem ao menos consultar a Deus, se é da vontade dele que saia dali ou não. Quantos cristãos estão perdidos aí na maçaroca da vida, porque estão saindo de igreja e nunca mais se encontraram na vida cristã? Porque não vai existir igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não vai lá não, que você vai estragar. E eu também. Nós vamos fazer mal a ela. Verdade. Porque nós somos imperfeitos. Sabe a validade disso aqui? Você podia estar em casa ouvindo um pregador na televisão e tomando Coca-Cola e pipoca lá. Mas você está aqui, saiu de casa, porque aqui nós sentimos o calor um do outro, sentimos o cheiro um do outro, o mau hálito um do outro. O irmão fala para o senhor, legal, joia. Esse dia alguém me deu uma balinha, fiquei desconfiado, eu devo estar com uma balinha. Isso daqui é vida. Isso daqui é você exercitar o amor, exercitar o suportar um ao outro em amor, é crescer, é amadurecer. Todas as vezes que eu disse que nós fugimos de enfrentar um problema de relacionamento, nós estamos deixando de crescer, de amadurecer, e vamos ficar eternas crianças
que nunca cresce, que nunca alcança nada. Sabe por quê? Porque quer encontrar um lugar santo, onde todo mundo está de branco. Você morreu e não sabe, porque lá é assim. Enquanto nós estivermos aqui, é assim, irmãos. É uma luta, é uma dificuldade. E você me ofende, eu te ofendo, mas nós nos perdoamos. Eu não gosto de alguma coisa que você faz, você não gosta, mas nós nos amamos. O amor é maior do que as nossas dificuldades no relacionamento. Não adianta pular de aqui para lá, de lá para cá. Os problemas são os mesmos que as pessoas estão ali. Amém? Não? Então eu quero te convidar nessa noite a amar as pessoas. Aí Jesus fala assim, olha só. O que ele fala para as ovelhas? Entrar na posse do teu reino, versículo 35. Porque tive o quê? E me deste de comer. Tive o quê? E me deste de beber. Era o quê? Forasteiro, não tinha onde eu ir, me hospedaste. Estava nu, me vestiste. Enfermo, e me visitaste. Preso, e foste ver. Versículo 40. Finalzinho dele. Sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o quê? O fizeste. Vê o 45, versículo 45. A parte B do versículo. Sempre que o quê? Deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Cabrito não obedece. Cabrito come tudo que vê na frente, irmãos. Ovelha não. Ovelha só come capim verde. Amém? Não? Às vezes está pregando aquilo, todo mundo fala, pastor, o negócio está feio. É que não está buscando direito de Deus, o capim está ficando meio maçorocado. O capim está ficando seco. Sabia que onde você pisa, a ovelha não come? Mas o cabrito come. E o cabrito sai dando chifrado em todo mundo. E fazendo o que talvez eu faria, se queriam me acertasse a cara, nem se fosse meu palhaço. Para dizer que eu sou homem. Quer ser mais homem que você levar um tapão na cara e você conseguir se controlar? Quer ser mais homem que isso? Diz a Bíblia que o homem que domina o seu espírito, ele é maior do que aquele que domina uma cidade inteira. Como que ele compara as coisas. Amém? Ô marido, às vezes você fica irritado com a sua mulher, fala o que não deve com ela, descontrole. Carne, ou esposa, cuidado com o que você fala com o seu marido. O Espírito Santo está nele, você está ofendendo o Espírito Santo. Se você fizer uma coisa boa para qualquer uma pessoa, a pessoa é essa que está do seu lado, em primeiro lugar. É o seu mais próximo, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Esses são os pequeninos que eu tenho que fazer bem a eles. É os seus funcionários, é os seus amigos, é os seus colegas de trabalho, colega de escola. São esses daí em que você vai fazer bem a eles. Você vai abençoá-los. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Socorra aqueles que estão em necessidade. Deus nos dá para que a gente possa ajudar outros. Vocês ouviram o que eu falei? Sabe o que Deus nos dá? Para que a gente ajude outros. Não é só para o nosso conforto. Também é, mas não é só para isso. Quantas pessoas estão sofrendo aí fora? Ah, pastor, mas eu não vou acabar com a fome do mundo. Mas você pode acabar com a fome do mundo. Isso é amor. Você pode arrumar remédio para um. Isso é amor. Quantas pessoas vêm aqui na nossa porta, não tem dinheiro para comprar remédio. Nós não damos dinheiro, nós damos remédio. Quantas pessoas que veem para trabalhar, não tem dinheiro para voltar, a gente vai lá e coloca no ônibus. Um dia a Fátima pegou um aqui, desconfiando que queria dinheiro. Porque sabe o quê? Você pode até comprar passagem, eles vão lá e vendem pela metade do preço. Então ela foi para a pessoa e falou, Fátima, você vai, nem que ela não ia viajar, ela vai viajar hoje. E a Fátima é ovelha, ela obedece. Ah, tá bom, pastor, tá bom. Comprou a passagem, foi, e a pessoa só de aí ficou esperando o ônibus, parou, deu a passagem para ela. Vai, a moça ficou realmente desconfiada, sentou, ficou esperando ela sair. Fechou a portinha, o ônibus pode ter parado na próxima esquina, mas que subiu no ônibus, o dinheiro veio de volta. Irmãos, eu lembro o pastor João pegar uma vez aí aqui na rodoviária e subiu, só de uma coisa, mano.
80 anos, só que o melhor que eu cheguei lá em cima meio travadão, ele chegou. E aí alguém, dá um dinheirinho, filho, sempre dei para quem pede. Falei, puxa, tá bom. Aí fomos aqui num restaurante, aí peguei, tirei a moeda, dei pro manobrista. Vou contar um pecado meu. Aí eu dei pro manobrista, então ele me olhou, filho, você deu quanto manobrista? Eu falei, ai, Jesus. Eu nem vou falar, viu, irmãos? Eu falei, dei tanto. Eu falei, nunca mais faça isso. Eu falei, tá bom, pastor. Já aprendi. Quer dizer, faça alguma coisa. Ah, mas pastor, o cara é viciado, vai comprar cocaína, crack, não sei o que. Lógico, pastor. E nós temos como ajudá-lo, sim ou não, irmãos? Eu pessoalmente cuidei de uma casa de recuperação há 8 anos. O Wilson tem uma lá há mais de 20 anos. Está lá. Bebedouro tem quase 20 anos a casa de recuperação. Quantos passaram? Quantos foram recuperados? Aquela Cristolândia lá, em um mês, em 2 semanas passou o que passa em um mês inteiro. Tudo encaminhando. Está lá. Tem jeito a Cracolândia, gente. Porque tem a Cristolândia. A Cristolândia está lá invadindo. O que o governo consegue fazer, Jesus faz. Ah, mas o cara começa a cair, mas está tentando. E nós estamos tentando fazer alguma coisa. E nós estamos pegando o nosso talento e colocando em prática. E eu sei que lá tem gente que vai na rua, traz o dependente, tem outros que estão limpando, outros estão limpando banheiro, tem outros que estão arrumando roupa. E assim a obra de Deus vai sendo feita, porque eu estou fazendo alguma coisa por amor àquela pessoa. Amém? Ame as pessoas. Se Jesus te encontrar assim, você vai. Em último lugar, coloque a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Amém? Dê a sua vida a Ele. Dê o seu coração 100% a Ele. Esse dia eu vi um pastor pregando na televisão, e ele falou muito bem falado. Sabe qual é o motivo dos grandes problemas da nossa vida? Olha aqui para mim, igreja. Por favor, estou terminando agora. Sabe qual é o grande problema? Se resume numa coisa só: as pessoas não colocam a sua vida 100% nas mãos de Deus. Se Deus não é 100%, então aquela área que não é, alguém vai mexer nela. E esse alguém é o diabo. Vocês estão me entendendo? A gente fica meio que engolido, meio que dividido com o mundo, meio com as coisas do mundo, meio ali, meio cá, e meio não sei o quê, e está sofrendo por isso, porque não é 100%, não é totalidade. Ele não ocupa todas as áreas da minha vida. Se Ele pede algo para mim, eu coloco obstáculo. Se Ele pede para eu perdoar uma pessoa, eu fico lá resmungando, e faz logo. Não é fácil, irmãos. Eu sei o que é isso, também sou gente, e tenho as minhas dificuldades também, às vezes, as minhas arrogâncias, os meus orgulhos próprios, carnais, que às vezes não me deixa ir a alguém pedir perdão e dizer: me perdoa, meu irmão, eu falei mal com você, eu agi mal com você. E você se abrir, porque às vezes nós estamos fazendo mal e não sabemos. De alguém chegar e falar assim: olha, você me ofendeu da maneira como você disse, e você não se defender, você dizer que você me perdoa. Não foi essa a intenção. E se foi a intenção, você fala: você me perdoe. Eu tinha intenção sim, mas eu quero mudar em nome de Jesus. Queridos, nós não podemos brincar com coisa séria. Eu estou chamando a igreja nessa noite para colocar a sua vida nas mãos de Deus 100%. Lucas 14 diz assim, não precisa abrir: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, diga comigo, tudo quanto tem, não pode ser vencido. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, vamos restaurar o sabor. Quantas pessoas perderam o sabor? Sabe por quê? Perderam a visão da iminência da volta de Cristo, que pode ser daqui a um século. Esse microfone pode cair daqui a pouco. Nós estaremos todos com Jesus. Assim, eu desejo, espero, aguardo ansiosamente, em nome de Jesus. Quero terminar dizendo: entregue a sua agenda nas mãos de Deus.
Tem uma agenda aí, pastor? Tem uma agenda aí? Pegue a sua agenda aqui, Maria, por gentileza. E entregue a sua agenda nas mãos de Deus. Você tem coragem de fazer isso? Você vai perguntar para Deus se você deve agendar isso ou não? Sabe, irmãs, ontem nós tivemos uma reunião de mulheres aqui, teve 6 testemunhos. Quem esteve aqui? Foi bom? Foi uma bênção. Mas por que as mulheres que estão aqui? O que tem de mais importante de estar aqui ouvindo o testemunho, a voz de Deus, a palavra de Deus, num sábado às 4 horas da tarde? Talvez você tenha algo importantíssimo para fazer, inadiável. Amém? Não estou te apertando com relação a isso, mas estou dizendo o que você ficou fazendo ontem às 4 horas da tarde. Põe na sua agenda o evento dos homens, das mulheres, aquilo que vai edificar a sua vida. Tivemos um evento de louvor, adoração, irmãos, foi tremendo. Essa igreja investiu alto naquele evento. Eu recebi de Deus muito ali, foi bênção de Deus. Vai ter o carnaval agora para os jovens, pais, vira de ponta cabeça, vai, vira do avesso, mas nós sofrimos lá. Vai ter o adorando em família, vai ter o encontro de intercessão. Ah, eu preciso estar em tudo, pastor. Se você puder, vai. Eu estava em tudo. E não era pastor coisa nenhuma, era membro. Mas eu amava a presença de Deus. Coloque a sua agenda nas mãos de Deus. Amém? Quer colocar? Sim ou não? Coloque a chave do seu carro nas mãos de Deus. Sabe, carro fala de onde nós vamos. Ou então o cartão do ônibus. Cartão fui lá, sabe como chama? Coloque nas mãos de Deus. Será que é para você estar lá mesmo onde você está? Diga, Deus, o carro é teu, eu tenho que usá-lo para quê? Coloque nas mãos de Deus. Coloque a sua família, a sua casa. Essa chavinha laranja aqui é a chave que abre minha casa. Entregue a chave da sua casa nas mãos de Deus, da sua família. Fala, Jesus, está aqui a chave da minha casa. A cópia da chave está aqui. O Senhor entra, o Senhor faz o que o Senhor vem entender aqui. A minha casa é a sua casa, em nome de Jesus. Quer entregar a sua casa nas mãos de Deus? Quer entregar o controle da sua televisão nas mãos de Deus? Estou que nem o Oswaldo aqui, né? Sabe quanta coisa tem ali, né? Sabe, irmãos, estava falando hoje de manhã. Quantos aqui têm usado mal esse controle de televisão? E está poluindo a sua mente com porcaria. E param ali. Estava conversando com uma pessoa esses dias. A mente dele está uma lata de lixo, está podre, de tanto filme pornográfico que ele assistiu. Não se contentando em ver filme pornográfico, ele começou a ver filme de homossexuais. Sabe onde isso vai parar? Você sabe, né? Com crianças. Aí vai para a pedofilia. Sabe por quê? O fundo do saco do pecado, do recipiente do pecado, não tem fundo, irmãos. Não tem fim. Cuidado com aquilo que você vê e coloca dentro da sua casa com esse controle. O diabo não aperta o controle, você aperta não. Você já viu a tecla apertar sozinho? Nossa, essa tecla aperta sozinho. Então, irmão, tem que fazer um descarrego em casa. A coisa está feia. Mas é o seu dedinho e o meu dedinho que faz para cima e para baixo no controle. A hora que a esposa, que o esposo vai dormir, a hora que os pais vão dormir, entregue esse controle nas mãos de Deus. Entregue o seu celular nas mãos de Deus, que hoje faz tanta coisa. Você entra na internet, faz tantas coisas. Você tem coragem, olha aqui para mim, você tem coragem de me dar a tua senha do seu e-mail, do seu Orkut, Facebook, Twitter, o que mais tem? MSN? Será que o teu pai pode ler aquilo que você posta lá no MSN? As fotos lá no Orkut? Sei lá onde que é. Não tem esse trem, mas
Se você procurar, você até me acha. Não sei onde que me acha, Paulinho. É no Twitter? No Facebook? No Facebook você vai achar pior, mas não tem um trem lá. Não estou condenando não, irmãos. Estou condenando a maneira como que usa. Mas será que a gente pode ver isso? Será que eu posso acessar a sua caixa postal do celular? Será que as fotos que você tem postado lá são fotos de verdadeiro cristão que vai ser arrebatado daqui a pouco? Vou tirar a foto. Vou ligar para fora. Eu não sei. Não sei por que isso. Larga a mão disso. Vamos fazer um acordo aqui de crente. Vamos colocar assim, ó, Jesus te ama, eu sou de Jesus. Ninguém me arranca daqui, eu sou bênção. Você vai colocar fotos só de coisas que edificam as pessoas. Você vai postar ali coisas que abençoam pessoas, que faz bem a elas. E que você pode chegar para os teus pais, irmãos, até meu genro tem minha senha da minha internet. Você fez um negócio desse? Que calamidade, é verdade. Eu tenho 2 senhas, é uma ou outra. Ah, não é essa, pastor? Então é esse aqui, pastor. Pronto, gente. Isso não é uma, é outra. Porque eu não tenho nada para esconder ali. Minha esposa pode entrar. Tem marido que não tem a senha da internet da esposa, irmãos, dizendo que isso aí é pessoal. Meu Deus, nós somos casados. Que absurdo é esse que nós estamos chegando? De um filho que é amado pelos pais e fica trocando senha toda hora, porque vai que meu pai vê o que está aqui, está errado. Olha, você fica. E depois que ficar, não adianta chorar mais, porque a coisa é séria. Não brinque com coisas sérias, irmãos. Estou dizendo, entregue o seu coração. Entregue, por último lugar, a carteira. Dá para entregar a Jesus a tua carteira com os cartões de crédito e senha, né? Não adianta só dar o cartão, dá a senha também. Vou falar: Jesus, a minha vida financeira eu deposito nas suas mãos. Então eu quero te convidar nessa noite a tomar uma ceia na presença do Todo-Poderoso, onde você vai dizer assim: Jesus, o Senhor é 100% na minha vida. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor viva em mim com toda a intensidade. Lembre-se, os seus talentos, coloque ele para funcionar para o reino, em prol do reino. Reino fala de pessoas, amém? Ame as pessoas, mas ame apaixonadamente as pessoas. Perdoe as pessoas. Entregue o seu coração a Ele, em nome de Jesus. Entregue a sua vida. Amém?